E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Fernando. Nós vamos seguir com mais uma aula do nosso curso de Algoritmos e Técnicas de Programação em C++. E hoje nós vamos falar sobre operações com caracteres e conjuntos de caracteres. A primeira coisa que nós vamos fazer é entender como caracteres são representados dentro do computador. Existe uma tabela chamada tabela ASCII, que ela é responsável por associar cada caractere a um valor numérico. Então, eu vou abrir essa tabela ASCII aqui, eu tenho um exemplo de uma aqui para a gente estar entendendo. Vamos observar. Todo caractere que existe no computador, qualquer um, sejam letras, números, símbolos, aqueles que a gente consegue imprimir, tá? Que a gente consegue visualizar, e também alguns que a gente não consegue visualizar, que não tem uma representação gráfica. Vamos falar primeiro daqueles que a gente consegue visualizar, esses caracteres imprimíveis. Vamos ver. Temos aqui os caracteres alfabéticos. Então, nós temos o caractere A maiúsculo, o B maiúsculo. Esses caracteres, observem, eles têm um valor numérico associado a eles. Aqui nós temos, nessa tabela ASCII, aqui está mostrando, né, que o caractere A ele possui esse valor binário, esse valor na base octal, esse valor na base decimal e esse valor aqui na base hexadecimal. Vamos falar aqui sempre da base decimal, que é a mais comum para a gente. Então, vamos lá. Ó. O caractere A minúsculo. O caractere A minúsculo, ele possui o código ASCII decimal 97. E outros caracteres, vamos ver aqui. Temos os caracteres numéricos também. Então, o caractere numérico 0, ele possui o código ASCII 48. O caractere 1 possui o código ASCII 49. E por aí vai. Eu estou falando aqui dos imprimíveis, aqueles que a gente consegue visualizar. Outros caracteres a gente não consegue visualizar. Por exemplo, aquele barra N que a gente utilizava, o caractere barra N, que a gente utilizava para fazer quebra de linha. Vamos ver aqui. O caractere que faz mudança de linha, a quebra de linha, ele possui o código decimal, o código ASCII 10. E ele possui um código de escape que a gente consegue digitar, né, no nosso código, igual a gente colocava aquele barra N lá no nosso código. O barra T, que era o caractere que fazia a tabulação, ele possui o código ASCII 09 em decimal. Temos aqui em cima, por exemplo, o caractere null. Caractere null, ele é um caractere nulo, que a gente vai ver daqui a pouco qual a aplicação dele. Ele possui o código decimal 0 e o código de escape barra 0. Certo? Então, um exemplo aqui que eu posso dar ainda para vocês aqui de acordo com o sistema operacional que eu estou usando, que é o Windows, eu vou abrir aqui o bloco de notas. Vamos ver aqui, ó. O meu computador ele possui um teclado numérico. Então, se eu segurar a tecla Alt do meu computador e digitar um código ASCII qualquer, ele vai imprimir para mim um caractere equivalente. Então, por exemplo, vou segurar Alt e vou pressionar o número 65. Observe, ó, Alt 65, o que ele fez para mim? Ele apresentou o caractere A, porque o código ASCII do A é 65. Se eu pressionar Alt e digitar um código de um caractere que não é imprimível, por exemplo, eu vou digitar 10. E olha aqui, ó, eu digitei um código ASCII de um caractere que não é imprimível e ele colocou um símbolo para mim aqui qualquer. A ideia é que o sistema operacional, né, esse editor de texto que eu estou usando, que é o Notepad++, à medida que ele vai encontrando aqui alguns símbolos que não são imprimíveis, alguns códigos ASCII que não são imprimíveis, ele acaba colocando uns símbolos aqui para representar para a gente. Então, eu vou apertar Alt e pressionar, por exemplo, 97. 97 é o A minúsculo. Um espaço, né, se eu quiser dar um espaço, eu seguro Alt e pressiono 32, que é o código ASCII do espaço. E por aí vai. Tá? Depois façam esse teste aí, segurem a tecla Alt e pressionem números aí no teclado numérico que vocês tiverem para vocês observarem isso. Vamos lá. E aí, o que que a gente... Para que serve essa tabela ASCII? Como eu falei, a tabela ASCII ela associa cada caractere com um número e isso vai nos facilitar fazer operações com caracteres. Daqui a pouco vamos ver um exemplo, isso vai ficar bem claro para a gente. Quando a gente está trabalhando com um caractere, o que a gente sabe? A gente sabe que a gente já sabia, né, que variável do tipo char ela recebe apenas um caractere, ela armazena um caractere. E por
assim, por convenção do C++, sempre que eu tenho uma variável do tipo char, eu posso jogar valores inteiros dentro dela. E o C++ vai entender que eu estou jogando um código ASCII nessa variável do tipo char. Vamos lá, ó, vamos dar um exemplo aqui, para clarear. Então, aqui, ó, vamos supor, eu vou declarar uma variável do tipo char e ela se chama A. Se eu atribuir a essa variável do tipo char, a gente já viu que eu posso atribuir um caractere dessa forma. Então, se eu fizer isso aqui, ó, a variável A recebe o caractere Z, por exemplo. O caractere B, por exemplo, maiúsculo. E em seguida eu dou um cout A. Vamos lá, eu vou compilar esse código, vamos observar. Ele vai exibir a letra B na tela. Nada de novo. A uma variável, eu atribuí um caractere, exibi o caractere e o programa exibiu corretamente para mim. Agora o que eu falei é, quando uma variável é do tipo char, eu posso fazer atribuições a ela de números inteiros. E o compilador vai entender que quando eu jogar um número inteiro nela, em uma variável, quando eu atribuir um valor inteiro a ela, o compilador vai entender que aquele é um código ASCII. Ou seja, nesse meu código eu fiz A recebe 65. Observe que está sem aspas simples agora. Eu não estou falando do código, eu não estou falando do caractere, eu estou falando do código ASCII. A recebe o código ASCII 65. De acordo com a minha tabela ASCII lá, se for olhar na minha tabela ASCII, quem tem o código 65 é o caractere A. Observe, o caractere A, ele possui o código ASCII 65. Então, essa linha que eu acabei de fazer vai jogar o número 65 na variável e quando eu mandar exibir na tela, ele vai exibir na tela para mim a letra A. Eu atribuí o código ASCII, mas na hora de exibir na tela o valor, ele exibe o caractere equivalente. Certo, pessoal? Então, na prática, sempre quando eu tenho uma variável, quando eu mando exibir na tela, ele exibe o caractere, se for um caractere imprimível, né? Se for um caractere que não é imprimível, talvez ele vai exibir um símbolo na tela. Mas, internamente, a variável possui um número armazenado nela, que é o código ASCII. Ainda, o que está falando aqui é o seguinte, ó. Quando eu tenho uma variável do tipo char, eu posso fazer com ela as mesmas operações que eu faria com números inteiros. Então, isso significa para mim o seguinte, ó. Vamos lá. Suponha que eu tenho uma variável que ela tem um caractere qualquer. Por exemplo, digamos, um caractere B minúsculo, agora. E eu decido fazer o seguinte, eu decido fazer uma conta com essa variável. Então, eu falo assim, ó, A recebe A mais 3. Eu estou falando de símbolo de mais, mas eu poderia usar multiplicação, divisão, mod, div, eu poderia fazer qualquer operação que normalmente eu faço com inteiros, certo? Então, eu peguei a minha variável A e somei 3 nela. O que esse código vai fazer? O que esse código vai exibir na tela? Vamos ver. Variável A recebeu inicialmente o caractere B. Se eu olhar lá na tabela ASCII, qual o código ASCII do caractere B? O caractere B tem o código ASCII 98, certo? Em seguida, eu fiz A recebe A mais 3, certo? 98 mais 3 vai dar 101, certo? E se eu for olhar na tabela ASCII, que caractere que tem o código ASCII 101? O caractere que tem o código ASCII 101 é o caractere E. Então, vamos compilar esse código, vamos ver. Aqui, ó. Observem, eu peguei um caractere, fiz uma operação com ele, eu somei um número inteiro nele e o caractere foi modificado. Ele passou a ser a letra E. Certo, pessoal? Dei um exemplo com a adição, mais uma vez, eu poderia fazer qualquer tipo de operação. Eu poderia, inclusive, fazer a operação de incremento, pré-fixado, pós-fixado, poderia fazer atribuição composta e vários tipos de operação. Então, eu vou fazer agora o incremento. Ó. A mais mais. A mais mais, o que ele vai fazer? Ele vai somar 1 na variável. A variável que tinha um código ASCII, ela vai ter um código ASCII com 1 a mais. Então, a minha variável B, que tinha código ASCII 98,
ela vai passar a ter o valor C, com código ASCII 99. Vamos testar esse código? Vamos lá, ó. Compilar para a gente testar. E pronto, ó. Realmente, né, o programa exibiu o caractere C na tela. Então, tudo ok. Voltando aqui. E como que conjuntos de caracteres são representados? É uma boa pergunta, porque, observem, a gente já viu que essa variável que eu acabei de declarar, ela é capaz de armazenar apenas um caractere. Mas há situações que a gente precisa armazenar um texto, armazenar várias variáveis, vários caracteres em uma variável. Então, um exemplo, né, aqui, ó, eu posso criar uma variável nome que possui um tamanho 10. Até agora a gente já tinha visto que quando eu declaro uma variável dessa forma, eu consigo armazenar nela 9 caracteres válidos. E hoje a gente vai entender o porquê disso. Vamos lá, gente. Quando eu declaro uma variável, suponha que eu declarei uma variável nome com tamanho 10, e em seguida eu fiz assim, ó, cin nome. E finalmente eu vou dar um cout nome. O que o computador faz? O que acontece no computador quando eu tenho essas instruções? Vamos lá. Vamos aqui abrir uma tabela para a gente acompanhar. Então, aqui, por exemplo, ó, quando eu declarei essa variável, char nome de tamanho 10. Na memória do computador, ele separa para mim um espaço de memória, então, que pode armazenar até 10 caracteres. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou deixar aqui marcado, né? Então, ele separa um espaço para mim na memória, capaz de armazenar até 10 caracteres. Cada posição, cada caractere desse possui um índice. Então, o primeiro elemento está no índice 0, o segundo está no índice 1, o terceiro elemento está no índice 2, e por aí vai. Até o último elemento, que possui tamanho 9. Aliás, até o último elemento, que possui o índice 9. Certo? Então, se a minha variável armazena até 10 caracteres, se ela tem tamanho 10, ela vai ter índices que vão de 0 até 9. Se a minha variável tem tamanho 50, ela vai ter índices que vai de 0 até 49. Certo? O índice é sempre um a menos que o tamanho, né? Uma vez que ele começa em 0. Ok. Voltando aqui no nosso código, vamos lá. Ó. E quando eu executar esse código, o programa vai começar, né, solicitando para que eu digite um nome. Suponha que eu digitei o nome Alice e dou um Enter. O programa exibe, né, na tela para mim a palavra Alice no final aqui, porque tem esse comando de cout. Mas o que aconteceu? Como que essas letras, como que esses caracteres da palavra Alice foram armazenados na variável nome? E mais uma pergunta, né, que está nos intrigando. Por que eu tinha falado no início? Por que quando eu declaro uma variável de tamanho 10, ela armazena até 9 caracteres válidos? Vamos lá, vamos voltar para o nosso código, para a nossa tabela aqui que a gente vai entender. No momento que eu digitei a palavra Alice, o computador fez assim para mim. Ó. Ele veio aqui, colocou a letra A, a letra L, a letra I, a letra C e a letra E. Cada elemento desse aqui, mais uma vez, ó, cada caractere desse possui o seu próprio código ASCII. Então, por exemplo, quando ele pegou para mim esse caractere A maiúsculo, aqui eu estou vendo A, mas internamente, lá na memória do computador, está armazenado o código ASCII do A, que na verdade é o código 65, certo? E toda string, essas variáveis que armazenam um conjunto de caracteres em C++, quando eu declaro elas desse jeito, tá, como conjuntos de caracteres, elas são, a gente fala que podem ser chamadas de strings terminadas em null. Ou seja, quando eu digito uma palavra, quando eu atribuo um valor nessa string, ele marca, após o último caractere, ele faz uma marcação usando o caractere nulo. Tá? A gente viu ali, ó, na nossa tabela ASCII, ó, vamos voltar aqui na nossa tabela ASCII, o primeiro caractere que eu tenho na minha tabela ASCII é o caractere nulo, ele tem o código de escape /0, certo? E ele tem o código ASCII 0. Então, o que o computador faz? Ele pega aquele caractere nulo
e adiciona após o último caractere que eu digitei quando eu dei o Enter. Então, eu digitei Alice, dei Enter. O computador vai lá depois da letra E e coloca um null lá para mim, ou um /0, como vocês preferirem chamar. E aí a gente entende, né? Por que que quando eu declarei uma variável de tamanho 10, por que que ela armazena só até 9 caracteres? Simplesmente pelo fato de que o computador precisa reservar um espaço para marcar o fim da palavra, certo? Então, se tem tamanho 10, eu consigo usar as 9 primeiras, porque o 10º vai estar marcado ali com um /0. E bastante atenção, pessoal. Uma outra coisa importante é que qualquer coisa que tiver depois do /0 aqui, se aqui tivesse uma letra, uma outra letra, um /n, qualquer caractere que tivesse aqui, um outro /0 aqui, esses valores aqui, eles não interessam para a gente, eles vão ser ignorados no momento que eu der um comando de cout. Então, se eu der um comando de cout na minha variável nome, o computador vai escrever apenas Alice na tela para mim, porque ele escreve na tela para mim somente até o /0. Vamos ver um exemplo, então. Vamos lá. Ó. Vamos pensar o seguinte. Ó. Eu digitei a palavra, o valor que eu quis, né, na variável nome, e antes de exibir a variável nome, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer assim, ó, nome, agora bastante atenção, coisa nova, ó, nome no índice 1, não, nome no índice 3, recebe /0. Olha o que a gente fez. Ó. Então, esse meu código, o que ele está fazendo para a gente estar compreendendo? Eu criei uma variável que armazena até 10 caracteres, li a variável. Em seguida, independente do valor que a pessoa digitar, eu vou chegar lá no índice 3, e atenção aqui, ó, como é que eu represento o índice, dentro dos colchetes aqui embaixo. Eu vou lá no índice 3 da variável e vou colocar o valor nulo lá, um /0. Então, se a gente for pensar aqui, voltando na nossa tabela, ó, seria mais ou menos assim, ó. Se eu digitar a palavra Alice, na hora que ele for lá naquela linha, nome na posição 3 recebe /0, o computador vai vir aqui, ó, no índice 3 da variável que eu digitei e colocar um /0. Na hora que eu der um comando de cout nessa variável, o que vai ser exibido na tela? O computador vai exibir na tela apenas ALI. Vamos ver? Ó, vou testar o meu código. Compilar esse código. Então, digite o nome. Eu vou digitar Alice, vou dar um Enter. Após eu dar um Enter, a posição 3, o índice 3, que é o C, né, vai ser substituído por um /0. E aí, o que o computador vai fazer para mim? Ele exibiu na tela para mim apenas a palavra Ali, porque aquele meu comando terminou a string logo após o caractere I. A gente substituiu o C por um /0. Como a gente tinha falado, o caractere /0, né, ele tem o código ASCII 0, então se eu quisesse fazer isso aqui também, falar que o nome na posição 3 recebe 0, tá ok também. O programa tem o mesmo funcionamento, certo? Vamos ver aqui, ó. Eu vou digitar Alice mais uma vez, e ele escreveu ALI. Eu poderia também, se eu quisesse, jogar caracteres não imprimíveis. Tá? Nesse meu caso aqui, eu joguei o caractere 10, vamos ver o que vai acontecer. Aqui, ó, vou digitar, né, a palavra Alice, vou dar um Enter, e olha o que o computador fez. Ele exibiu na tela o texto ALI e depois ele exibiu o E. Por quê? Vamos ver, vamos dar uma olhada na tabela ASCII. O que é o código ASCII 10, pessoal? Vamos ver aqui, ó. Código ASCII 10, quem que é? Código ASCII 10 é o /n. Então, no meu código, o que eu acabei fazendo? Eu acabei fazendo o seguinte. Após eu digitar a palavra Alice, eu vim aqui na terceira posição e coloquei um /n. Aí, observem, na hora que eu dei um comando de cout, o computador deu um cout nisso aqui tudo para mim. Ó. E, atenção que ele dá um cout, né, até antes do /0. Então, na verdade, né, marquei até errado, ele deu um cout para mim nos valores antes do /0. Então, ele exibiu na tela para mim esse pedaço aqui. E esse pedaço manda exibir na tela o texto ALI, uma quebra de linha e depois o caractere E. Por isso, né, o resultado que a gente acabou de ver. Então,
o que nós falamos aqui agora foi, né, que quando eu tenho conjuntos de caracteres, a gente pode falar, né, que são strings, ou então a gente pode falar que são arrays, também é uma outra forma de chamar esses conjuntos de caracteres. Eles possuem um tamanho máximo, a gente viu, né, que para a gente declarar uma variável, a gente precisa estipular o tamanho máximo que vai caber nela, e a representação que o computador usa é terminar essas strings, esses conjuntos de caracteres, com nulo, ou /0, ou zero mesmo, código ASCII 0. Certo? E a gente viu também que cada caractere das strings, ele pode ser acessado pelo seu índice, que é um número inteiro. Esses índices, né, vão de 0 até o tamanho menos 1 da string. Ou seja, se a string tem tamanho 50, os índices vão de 0 até 49. Pessoal, na aula de hoje, né, eu queria falar um pouco, né, sobre a representação de caracteres, e conjuntos de caracteres e as operações que a gente pode fazer neles, certo? Em algum momento, em alguma aula futura, a gente vai fazer exemplos, né, de exercícios que usam esses conceitos. Tá? Por enquanto, é importante a gente entender os conceitos e a gente fazer essas pequenas práticas, como a gente fez hoje na aula, né, para a gente estar entendendo. E aí, daqui a pouco, né, em algum momento, a gente vai fazer alguns exercícios para a gente ver aplicações disso. Ok? Obrigado, agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.